Dentro das habilidades básicas do conselheiro tutelar, nós estamos tratando da própria organização do seu espaço de trabalho, da sua forma de trabalho. Então, é necessário o conselheiro sempre organizar e reorganizar o seu local de trabalho, inclusive no final do dia ou logo que chega de manhã, de preferência nunca deixar bagunça para o dia seguinte, identificar os pontos críticos de desperdício de tempo, buscar superar e planejar as suas atividades, não abandonar os seus momentos também de lazer, né? Cuidar também da sua família, como nós já dissemos. A saúde mental também da pessoa precisa ser preservada, até porque quem trabalha em ambientes que geram estresse, até ouvindo situações extremamente críticas, extremamente tristes, graves, aberrantes, até de abusos, de violências, de torturas, de maus tratos, é claro que o conselheiro também precisa pensar na sua saúde mental diante daquilo tudo. Então ele também tem que ter suas folgas, tem que ter seus momentos de lazer, tem que ter até assistência psicológica, se necessário, inclusive com apoio da própria prefeitura, com apoio da própria rede de atendimento. É necessário pensarmos sempre em cuidar do cuidador. Se queremos que as crianças e adolescentes sejam bem tratadas, também temos que cuidar daqueles que as atendem, daqueles que trabalham em prol delas. Isso vale para os conselheiros tutelares, mas para os educadores, para quem trabalha na assistência social, para os agentes de saúde, para os cuidadores, para todos que atuam diretamente com o público infanto-juvenil. Utilizar o seu tempo disponível também para capacitação profissional, sempre estar atento a notícias sobre direitos da criança e do adolescente, a mudanças na legislação, ler, estudar, adquirir novas habilidades e informações. É necessário também, além de utilizar o tempo disponível para essa capacitação, organizar as reuniões, exatamente para que o conselheiro possa ter resultados efetivos das reuniões. Então, muitas vezes, nós sabemos, principalmente quem atua na área social, quem atua com políticas públicas, que muitas vezes as reuniões discutem os mesmos temas sem chegar a muitas conclusões. É necessário, então, entre as habilidades do conselheiro tutelar, organizar de antemão as reuniões, conduzir reuniões de trabalho. Isso é fundamental para o dia a dia, até para também não perder tempo sem que tenha-se resultados, encaminhamentos, objetividade. Então, planejamento, objetividade, criatividade, até porque, em geral, existe falta de recursos, então é necessário também ter criatividade, contar com apoios internos e externos também. Quando bem organizadas e conduzidas, as reuniões são instrumentos aí importantes para socializar informações, para trocar experiências. É fundamental os conselheiros se reunirem com uma certa frequência. O coletivo de conselheiros tutelares, eles, de preferência, dispor de algum período de dia da semana para poderem trocar informações, experiências, casos parecidos que tenham tratado, os casos que chamamos de emblemáticos, casos exemplares de violações de direitos humanos. É necessário, então, que eles possam sempre, toda semana, estar aí se reunindo entre os conselheiros, além daquelas reuniões realizadas com a própria rede de proteção da criança e do adolescente, com os mais diversos agentes, atores, integrantes do sistema de garantia de direitos. Nas reuniões, então, as decisões são também compartilhadas, ocorre o alinhamento conceitual na atuação dos conselheiros para a solução de conflitos, para a solução de pendências, entre outras situações.
confirmar sempre a necessidade da reunião, não marcar assim sem uma pauta, sem estabelecer qual o objetivo da reunião. É necessário ter uma pauta clara, uma pauta curta, uma pauta objetiva. Dimensionar o tempo necessário para o cumprimento da pauta, evitar reuniões, então, com pautas muito extensas, longas e às vezes até intermináveis, ter clareza de quem realmente deve participar de acordo com a temática e com as pautas da reunião. As demais pessoas podem ser consultadas, informadas, ouvidas de outras formas, fazer reuniões e não propriamente assembleias para que se tenha aí conclusões e objetividade. Informar os participantes da reunião com antecedência qual a pauta, qual o horário, local, data e o tempo previsto aí de duração. Começar a reunião no horário, não esperar os retardatários, criar uma certa disciplina, controlar o tempo das exposições, dos debates de cada um que se pronuncia e ter uma concisão. Zelar pelo direito de participação de todos, sem discriminação, sem preconceito, incentivar inclusive aqueles que falam menos, os mais tímidos, que muitas vezes ouvem bastante e que podem ter soluções adequadas e que podem apresentar situações que os outros que estão expondo até o momento não pensaram. É necessário evitar conversas paralelas, evitar a dispersão. Ao final de cada reunião ter uma síntese do que foi tratado, do que foi decidido, isso deve ser registrado. Também, outra habilidade dos conselheiros deve ser a elaboração dos textos. Saber se comunicar por escrito é fundamental no exercício da função. Tem que ter clareza, tem que ter uma linguagem correta, de acordo com a nossa língua portuguesa, objetividade, elegância na elaboração dos textos, relatórios, podem ser os relatórios, os ofícios, as petições, as representações, as requisições. Não é preciso uma linguagem rebuscada, uso do juridiquês, uma linguagem cerimoniosa, cheia de voltas e sem. É necessário ter uma objetividade também nessa escrita, ser sucinto, ir direto ao assunto, são questões indispensáveis. Ter claro e objetivo nas informações essenciais do texto, fazer um roteiro para orientar e organizar o ato de escrever, ter clareza, ordem direta das ideias, informações, frases curtas, usar adjetivos, advérbios necessários, evitar uma adjetivação raivosa, muitas vezes sem valor, ou que gere até problemas, combater o exagero, a desinformação, sempre reler, revisar o texto, cortar palavras repetidas, usar sinônimos, mudar frases, evitar gírias, jargões técnicos, expressões preconceituosas. Então é necessário também essa habilidade aí de escrita. A criatividade institucional e comunitária. Exercitar a imaginação de criação para garantir as ações desenvolvidas para o atendimento da criança e do adolescente, procurando, inclusive, parcerias, apoios, inclusive externos até ao poder público, apoios, em alguns casos, até privados de instituições que possam ser parceiras em determinadas questões voltadas aos direitos da criança e do adolescente, mas sempre pensando em não transigir com os direitos da infância e juventude, que é o principal objetivo dos conselheiros e conselheiras tutelares. Então, mostrar o máximo de legitimidade, de representatividade, de transparência, saber empregar adequadamente os recursos humanos, físicos, técnicos e materiais existentes no próprio conselho,
buscar qualidade, evitar gastos desnecessários, organizar o trabalho, os horários, as rotinas, as tarefas, os fluxos, trabalhar em equipe, com disciplina e de forma objetiva, buscar sempre resultados concretos, que na área da infância são soluções para as situações de risco vivenciadas por crianças, adolescentes e seus familiares, prestar contas dos trabalhos que o conselho faz para a comunidade saber o que o conselheiro está fazendo, para que serve o conselho tutelar, a importância do conselho na comunidade. Por exemplo, em muitos locais, uma demanda que muito chega aos conselhos é a falta de vagas nas creches, no ensino infantil. É necessário também os conselheiros promoverem audiências públicas, promoverem audiências de prestação de contas, para que possam discutir principalmente essas demandas em que várias pessoas estão envolvidas, chamando autoridades também para tratar aí das soluções. Buscar soluções alternativas quando as soluções convencionais são inviáveis, incentivar outras pessoas a colaborar, a pensar junto, a ajudar a orientar, a ajudar a resolver as situações, ouvir sempre várias opiniões antes de tomar uma decisão, fundamentar as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar e fazer que aquela decisão seja devidamente entendida pelas partes envolvidas, ter um clima saudável de trabalho, investir na confiança, na solidariedade, na coletividade, estudar, buscar conhecer, buscar trocar experiências. Então nós temos aí a necessidade sempre de atenção, de estar se atualizando nas informações, os interlocutores do Conselho Tutelar. Quanto então melhor a qualidade da comunicação dos conselheiros com os órgãos, com as entidades, com as instituições, com os movimentos da comunidade, melhor a qualidade do trabalho, melhor os resultados, melhoram os encaminhamentos, melhoram as soluções voltadas à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. É imprescindível que o Conselho Tutelar e seus membros, os conselheiros, façam-se conhecer no município e conversem, dialoguem, estejam sempre se reunindo com a rede de serviços municipais de atendimento à criança e adolescente, estabeleçam um fluxo de atendimento junto à rede de serviços. Então, nós temos aí a necessidade do diálogo e da atuação permanente com as várias instituições, com os equipamentos públicos, com as entidades governamentais e não governamentais, com as escolas, com as creches, com os postos de saúde, com os hospitais, com os abrigos, com os centros de referência da assistência social, com os programas da própria assistência em geral, outros programas além dos centros de referência, em programas de orientação e estímulo na área cultural, esportiva, com programas de acompanhamento social e psicológico, programas de apoio aos dependentes de drogas, centros de apoio psicossociais, ordem dos advogados, defensorias públicas, promotorias da infância, a vara da infância e juventude, claro, e é necessário também, logo que toma posse, ter conversas preparatórias com os dirigentes das instituições, se apresentar para, a partir daí, estabelecer uma integração, uma cooperação, soluções que possam ser rápidas para situações muitas vezes urgentes, voltadas aos direitos de crianças e adolescentes. Requisitar serviços, sempre já conhecendo a própria rede de proteção, quais são os serviços, os programas dispostos no município, elencados, previstos no município. O diálogo, então, é fundamental na atuação
do Conselho. Diálogo com os movimentos sociais, com as associações, com as entidades de defesa, com os movimentos de saúde, educação, moradia, movimento negro, movimento de mulheres, centros de defesa de direitos humanos, pastorais, movimento sindical, fóruns dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive os conselheiros devem participar desses fóruns, participar das reuniões dos conselhos municipais da criança e do adolescente. Todos são aliados importantes e fundamentais na construção de uma política municipal de atendimento à criança e adolescente. Os conselheiros devem visitar essas instituições, conhecê-las, discutir, estabelecer formas de cooperação, de trabalhos conjuntos, conjugados. Também com as entidades empresariais, com os clubes de serviços, com lideranças de empresas, do comércio, associações comerciais, fundações e o próprio Sistema S, que atende muitas crianças e adolescentes, que tem também vários programas e projetos sociais através do SESI, SENAI e do SESC principalmente. Então todas essas questões, essa mobilização é fundamental. Também com universidades, centros de pesquisa, órgãos de comunicação, com a própria área de segurança pública, com as polícias, ou através também de ouvidorias. É necessário sempre um trabalho conjunto, que um conheça o outro, que as polícias saibam qual é o papel do Conselho Tutelar, que o Conselho saiba qual é o papel da polícia e que possa estar sempre também dialogando e encaminhando situações um para o outro. E então é necessário também que os conselheiros visitem os responsáveis, estejam aí permanentemente abertos ao diálogo. Também o diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público, sempre, claro, devem mostrar quais são as suas atribuições, quais são os seus entendimentos sobre determinadas situações. Lembrar que o conselheiro ele não é um oficial de justiça que vai simplesmente levar ofícios das autoridades judiciárias, ele não é um assessor do Ministério Público, ele não pode substituir a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, então ele é uma autoridade pública da mesma forma que é o promotor da infância, da mesma forma que é o juiz da infância, cada qual com as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e um não é também subordinado ao outro. O conselheiro tutelar não é subordinado à Vara da Infância, ele não é o antigo juizado de menores, ele não é também subordinado ao Ministério Público. Ele é controlado por esses órgãos e, claro, toda decisão do Conselho pode ser revista pela autoridade judicial também, mas o conselheiro não é subordinado a esses órgãos. Então, nós temos aí várias questões voltadas à atuação do Conselho Tutelar, essa principal também de estar juntamente atuando com os conselhos municipais da criança e do adolescente. O Conselho Municipal é o principal órgão de formulação, de deliberação, de controle das políticas, programas e serviços de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, e o Conselho Tutelar deve estar aí atuando conjuntamente ao Conselho Municipal. Então, a fonte aqui dessas dicas sobre as habilidades básicas está lá no site do Ministério Público do Paraná, que tem então um manual com essas questões e situações exatamente para facilitar a atuação dos conselheiros na sua função de autoridade pública voltada à defesa, à promoção e proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então nós encerramos aqui e agradecemos aí estarmos com vocês nesses vários módulos, nessas várias aulas, nesses vários cursos, e esperamos
ter ajudado na compreensão dos direitos da criança e do adolescente e dos papéis de todos aqueles que atuam na área social e na área da criança e do adolescente dentro do sistema de garantia de direitos criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Até a próxima.